58. Guild Wars. Capítulo 552. Poder de Slinfati. Fala clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado no sublinhado bem, pessoal, como vocês podem ver, a competição está ficando acirrada. Mais de 99% dos competidores já passaram do quinto andar, e o escalão superior das principais guildas em Boundless já entrou há muito tempo nos andares de 2 dígitos. Lista para ver os que estão na liderança. Amber anunciou com entusiasmo para a multidão animada que estava absorta nos eventos da torre de batalha individual. Primeiro, espreitador de essência, 21º andar, 79%. Segundo, magro gordo, 21º andar, 73%. Terceiro, soldado desdobrado, 20º andar, 23%. Quarto, cordeiro gentil, pirã, 20º andar, 7%. Quinto, tia amorosa, 19º andar, 94%. Sexto, caminhante silencioso, 19º andar, 92%. Sétimo, viajante sombria, 19º andar, 91%. Oitavo, tapa-olho, Boed, 19º andar, 90%. Nono, lâmina silenciosa, cobra, 19º andar, 88%. Décimo, macho alfa, Uno, 19º andar, 86%. Basta olhar para a competição do quinto ao 10º lugar. Eles estão todos lutando contra o mesmo chefe agora, e as classificações estão mudando rapidamente com quanto mais dano cada um deles pode causar. Preguiçoso, caso contrário seriam rapidamente superados. Amber comentou com entusiasmo em sua voz, fazendo a multidão enlouquecer enquanto cada um deles torcia pelo povo de seu país. Cada um deles deu um zoom nos candidatos escolhidos, observando sua contínua ascensão com interesse e fervor. Nome: Dream Eater, monstro capitão rank nível, 200 HP, 23.220.086 milhões. Slinfati estava ofegante enquanto se movia rapidamente por esta floresta escura. Muitos monstros espirituais surgiram para atacá-la, e seu coração ficou confuso. Esta torre era verdadeiramente um campo de batalha brutal. Os primeiros 10 andares tinham inimigos de rank 3 do grau de sargento que aumentavam em 5 níveis a cada andar. O 11º andar tinha monstros de grau tenente no rank 4, que continuaram até o 20º andar final. Sem mencionar que este Dream Eater era um inimigo horrível para lutar contra classes físicas como ela. Monstros feitos de espírito ou alma sempre foram difíceis de combater, sem falar neste que foi dominado. No momento em que alguém entrasse no andar 21, eles cairiam no chão ao serem atingidos por um feitiço de hipnose. Depois disso, eles seriam arrastados para a Terra dos Sonhos pelo Dream Eater, onde era rei. Felizmente, como esse sonho pertencia a Slinfati, ela ainda poderia revidar e o Dream Eater não era muito ultrajante com suas travessuras. Porém, a luta já durava mais de 10 minutos e, se seus cálculos estivessem corretos, o evento faltava menos de 30 minutos para o tempo acabar. Ela não podia se dar ao luxo de apressar isso. Ela estava sofrendo uma redução de 60% no dano e na defesa, enquanto o Dream Eater desfrutou de um aumento de 60% no dano e na defesa devido à supressão de classificação. Suas estatísticas também foram reduzidas em 95%, o que foi uma redução horrível. Se não fosse pelo equipamento que ela estava usando que lhe deu uma vantagem, bem como pelas passivas da classe lendária que a abençoaram, ela não teria causado nenhum dano. Neste momento, Slinfati dependia principalmente de Sword Blade para lutar contra seu inimigo. Seu peso extremo emprestava-lhe um grande poder que não poderia ser suprimido facilmente. Claro que o dano real do ataque dela em termos de números pode ser reduzido em 60%, mas nada neste mundo poderia salvá-lo de ser atingido por um trem a toda velocidade, que era a sensação de ser atingido por aquela maldita coisa. O Dream Eater aprendeu a se aproximar de Slinfati apenas quando ela estava distraída por seus clones que ela poderia criar de forma intermitente. Slinfati sabia como fingir erros para atrair o monstro para que ela pudesse esmagá-lo. Muitos de seus fãs ficaram sem palavras, sem saber se riam ou choravam ao ver esta valente mulher golpeando o pobre Dream Eater com sua espada como se fosse um porrete.
O monstro também não era muito inteligente nesse aspecto, já que Slinfati continuamente o confundia para atraí-lo para fora do esconderijo e o perseguia usando toda a sua velocidade para acertá-lo, não lhe dando a chance de voltar para a escuridão até ela agora. A resistência reduzida chegaria ao fundo, deixando-a ofegante, pois ela só podia observar o melhor desaparecer na escuridão enquanto estava doente. De repente, a mulher acordou de repente ao se levantar do chão. Ela olhou ao redor para ver que estava em uma floresta viva que parecia normal, muito diferente da versão morta em que ela estava lutando. À sua frente, ela viu a carcaça do Drênuiater que estava desaparecendo, enquanto ela mesma ainda tinha todas as suas estatísticas intactas. Ela então entendeu que tudo o que acontecia na paisagem dos sonhos só afetava o mundo real quando um grupo morria. Fora isso, tinha sido apenas isso, um sonho. Com isso em mente, Slinfati subiu correndo o lance de escadas que apareceu e desapareceu no 22º andar. Quando ela apareceu aqui, ela percebeu que estava em um navio muito pequeno que flutuava no meio do oceano. Não havia sinal de terra em nenhuma direção ao seu redor, apenas uma linda água azul que se movia calmamente e o sol que descansava no convés limpo. No entanto, Slinfati não gostou dessa configuração. Em vez disso, seu rosto mudou horrivelmente quando ela percebeu em que tipo de ambiente ela estava, o que significava que creio. Imediatamente, enormes tentáculos surgiram da água, sua cor azul escura contrastando com a água do mar de onde vieram. Esses tentáculos balançavam no ar enquanto o corpo de um polvo cruzado com uma estrela do mar saía das profundezas, sua boca em forma de bico apontada para o minúsculo navio à sua frente. Ele abriu a boca e gritou mais uma vez, enviando ondas de água do mar turva que cheirava a sujeira em direção a Slinfati. A moça só conseguiu se esquivar com os ombros caídos. Seu rosto empalideceu diante do desafio hercúleo diante dela. Nome: o Kraken, monstro de classificação Capitão HP, 97 milhões. O único pedaço de terra contra o qual Slinfati teve que lutar foi este pequeno navio, que o Kraken provavelmente poderia destruir em questão de minutos com um bombardeio concentrado. Percebendo, Slinfati percebeu que ela absolutamente não poderia permitir que isso acontecesse. O navio, ironicamente, era mais importante do que a sua própria vida se ela quisesse uma chance de sucesso. Como tal, antes que o Kraken pudesse iniciar um ataque, Slinfati lançou uma de suas outras espadas lendárias de apoio para a frente. Ela então conectou sua mente a isso enquanto saltava, mal pousando no lado plano da lâmina enquanto ela subia lentamente no ar. Ela quase perdeu o equilíbrio e caiu enquanto o veículo se movia rapidamente, o que teria sido seu fim. Depois de um pouco de movimento, Slinfati conseguiu recuperar o equilíbrio enquanto realizava a façanha quase impossível de voar com sua espada. Esta famosa mecânica de artes marciais e histórias de cultivo foi recriada na seção Western Fantasy usando brechas especiais e as habilidades de classe de Slinfati. Até mesmo a multidão do lado de fora estava enlouquecida com isso, tanto jogadores novatos quanto veteranos reduzidos à loucura ao contemplarem essa cena incrivelmente legal e corajosa de Slinfati. Mesmo que Essence também estivesse lutando contra os mesmos monstros e até mesmo se saindo muito melhor, era menos interessante porque ele tinha manipulação do vazio. O cenário de sua batalha não importava, fosse nos mares, no espaço, no subsolo ou na terra, seu poder transcendia e se permitia que ele se movesse como quisesse se tivesse MP suficiente. Slinfati, porém, encontrou uma maneira criativa de superar um obstáculo que muitos pensavam que seria o fim para ela, e eles só podiam sentar na ponta da cadeira para ver como as coisas terminariam. A própria mulher estava atualmente em uma situação difícil. Depois de ficar surpreso por um tempo, o Kraken recuperou sua ferocidade e começou a atacá-la com seus muitos apêndices. Se não conseguisse matá-la, poderia facilmente capturá-la e jogá-la na boca para um lanche rápido. Ela só conseguia se concentrar em sua espada para se esquivar, mas esses movimentos desajeitados a deixavam ainda mais instável. Se não fosse pelo fato de ela ser inteligente o suficiente para usar uma lâmina larga o suficiente para colocar os dois pés lado a lado, ela teria perdido o equilíbrio há muito tempo. Ela estava lutando para se adaptar a isso. Mover-se em linha reta a uma velocidade controlada era administrável. Apenas mudar para a esquerda, para a direita e em ângulos inclinados rapidamente para evitar ataques que a estavam confundindo. Muitos puderam ver sua situação perigosa. Esqueça de matar o chefe,
Ela estava tendo dificuldade em manter sua vida intacta. Ela não tinha ímãs na planta dos pés para mantê-la conectada à espada, caso contrário, isso não seria um problema. No entanto, quanto mais Slinfati se movia, mais ela percebia alguma coisa. Esse era o fato de que se ela movesse o corpo em conjunto com a espada, reduziria bastante a resistência que sentia e a faria se sentir muito mais estável. Se ela se inclinasse quando ele disparasse para a direita ou para a esquerda, ela descobriria que suas pernas não escorregariam e seu equilíbrio não seria tão perturbado, o que lhe permitiria atacar mesmo enquanto se movia. Entendendo o que ela precisava fazer, Slinfati começou a usar os próximos minutos para pegar o jeito dessa mecânica. Os tentáculos realmente ajudaram nesse aspecto, pois dar a ela algo para evitar ajudou a mover naturalmente o corpo e a espada em sincronia. Quando Slinfati estava confiante em si mesma, ela evitou um ataque e disparou usando a abertura dada. Ela então ergueu sua espada pesada e gritou de raiva ao acertar o Kraken bem na cabeça. A fera gritou de dor, não sofrendo realmente com o poder do corte, mas com o peso esmagador da espada que até derrubou debaixo d'água por alguns segundos. Na sua cabeça havia um enorme recorte onde a espada atingiu. Os estreitos olhos vermelhos do Kraken ficaram ainda mais vermelhos devido à dor que sentia. Parte de seu cérebro foi danificado pelo golpe, fazendo com que ele perdesse uma quantidade significativa de saúde. Menos 3.984.000. Bem, mais de 99% dessa pontuação de dano veio do cálculo do sistema usando suas estatísticas, as estatísticas de sua arma, entre outras, que geralmente decidiam o dano causado no combate de Bondless. O resto foi resultado da pura força física do ataque que nada teve a ver com as estatísticas do jogo e apenas com o peso. Se você jogasse uma montanha em uma cidade, realmente não importava se a cidade tinha uma defesa super forte ou se quem jogou montanha não foi capaz de aplicar força no lançamento, tornando-a fraca. A própria montanha foi suficiente para transformar este adorável assentamento humano em uma panqueca de terra para Gaia desfrutar. Slinfati evitou o aumento dos ataques do Kraken. Desta vez, a fera deixou alguns tentáculos para defender sua cabeça, para que não pudesse ser atacada facilmente por Slinfati. No entanto, Slinfati sorriu. Ela pegou uma das outras palavras lendárias que estavam flutuando ao seu redor e jogou Sword de Blade no ar. A lâmina disparou para o céu, subindo tão alto que era praticamente impossível ver. O Kraken e a multidão não perceberam isso, perguntando-se por que Slinfati acabara de mandar embora sua única arma. Embora as estatísticas do que ela segurava não fossem de forma alguma inferiores, já que era uma espada lendária que ela havia adquirido, não era suficiente para preencher a lacuna. No entanto, muitos ficaram chocados quando Slinfati avançou em direção ao Kraken. Isso fez com que a fera entrasse em pânico, pois esperava outro ataque pesado, e então agitou seus tentáculos para detê-la. O que deixou a multidão e o Kraken sem palavras foi o fato de que Slinfati se esquivou de todos esses ataques habilmente e correu para a boca da fera. O Kraken estava mais confuso do que qualquer outra pessoa. Irmã, você ficou tão intimidada pelo meu poder que decidiu se tornar minha refeição? Se você fosse fazer isso, pelo menos me avise. Ok? A ingestão de coisas aleatórias foi desaconselhada pelo meu médico pessoal, Doc Ock. Por alguns segundos, o Kraken e a multidão ficaram ali sentados, imaginando o que estava acontecendo. No entanto, alguns espertinhos na multidão perceberam que Slinfati não havia sido ejeitado da torre, o que significa que ela não estava morta. De repente, os olhos de Fiter brilharam enquanto ele se sentava no meio da multidão. Ele estava observando sua filha destruir o lugar desde o primeiro andar, e sorriu quando ela viu que sua estratégia valeu a pena. Ele usou o visor para olhar para o céu, onde viu um brilho no ar. Logo, uma forma pôde ser vista avançando em direção ao mar, seu corpo gerando fogo ao seu redor enquanto rasgava a atmosfera. Antes que o confuso Kraken pudesse dizer o que estava errado, essa massa de fogo que viajava a velocidades mais rápidas do que o olho poderia facilmente acompanhar atingiu o topo do monstro, causando uma enorme explosão no meio do mar. Imediatamente, surgiu uma enorme extensão de mar que foi soprada em todas as direções, criando um espaço circular aparentemente vazio onde apenas o fundo do mar podia ser visto. Enormes ondas fluíam em um raio de 360 graus que viajariam por dias e, se este fosse um mundo real, teriam causado tsunamis em todo o mundo. Por assim dizer,
A onda de choque e de explosão manteve a água isolada desta área circular, como Moisés abrindo o Mar Vermelho. Deste desastre, o corpo de Slinfati pôde ser visto voando, ainda se movendo em cima de sua espada. Ela olhou para a esquerda e para a direita, sorrindo amargamente quando viu que o navio que ela tentou proteger havia sido despedaçado pela onda de choque. Ela mesma não estava indo muito bem. Ambos os braços quebraram e a maior parte de sua armadura quebrou. Ela havia perdido mais de 90% de seu HP naquela jogada, mas pelo menos ela estava viva. Quanto ao Kraken, porém, há muito tempo ele foi dividido ao meio pela onda de choque. A maior parte de seu corpo foi esmagada pela força bruta. O plano de Slinfati era simples: deixar a lâmina subir o mais alto possível no céu e depois deixá-la. A força que acumularia ao mergulhar em direção ao solo forneceria força física suficiente para destruir o monstro com um único golpe. No entanto, depois que a atualização 2 introduziu o realismo de nível 2, ela não poderia ser ferida por suas próprias habilidades e técnicas, especialmente pelas forças naturais de um ataque. Por exemplo, se ela estivesse acima ou abaixo do mar quando a onda de choque aterrissasse, ela teria se transformado em um esqueleto, pois toda sua carne teria sido arrancada em um único segundo. Então, para que seu plano funcionasse, ela precisava de uma proteção. Sua melhor opção era o próprio corpo da fera, por isso ela entrou em sua boca. Com tantas paredes de carne protegendo-a, ela estimou que ficaria bem. Slinfati não era física, então ela não conseguiu calcular o efeito exato de seu plano. Ela apenas pensou que causaria graves danos ao deixar o monstro vivo, mas ela estava subestimando o poder da energia cinética e do momentum. No entanto, o monstro foi primeiro cortado ao meio e depois transformado em polpa. Se sua carne não tivesse se contraído para apertá-la com força, ela também teria sido despedaçada. Para descrevê-lo, era como estar em um acidente de 320 km por hora enquanto usava um traje de bolha, airbag. Sim, ela viveu isso, mas estava sofrendo por isso. Ela só conseguiu sorrir amargamente e subir as escadas para o próximo andar, o 23º andar. Felizmente, o sistema restaurou a forma perfeita a cada andar que o jogador subia, então ela voltou ao normal. Porém, seu rosto mudou quando viu que estava no meio de uma grande clareira. No centro dormia um animal que tinha cabeça de galinha, escamas de lagarto, asas de morcego e garras de águia. Nome: Cocatrice. Monstro de classificação Capitão nível 210 HP. 170 milhões. No momento em que o monstro sentiu alguém por perto, ele abriu os olhos e se levantou. Primeiro balançou o corpo preguiçosamente e depois viu o intruso com uma expressão perplexa. Vendo que era um mero humano, este monstro subdracônico simplesmente zombou com desdém e ficou irritado por ter que lidar com esse perdedor. Como tal, abriu as asas e gritou tão alto que Slinfati quase desmaiou. Guild Wars. Capítulo 553, A Batalha de Artesanato. Senhoras e senhores, vamos dar uma salva de palmas aos nossos valentes competidores que lutaram ao máximo durante o evento individual Battle Tower. Muitos quebraram a suposição que fizemos anteriormente em termos de quão longe eles iriam, e muitos nos mostraram os limites de puro poder, bem como de criatividade artística. Amber exclamou enquanto observava a praça antes da torre se encher de muitas pessoas, já que as 3 horas de duração do evento haviam chegado ao fim. O que foi chocante foi que dos quase 1000 competidores, apenas 200 foram eliminados durante as 3 horas de duração, e isso foi mesmo no final. A maioria deles só havia sido expulsa agora enquanto ainda estavam no meio da batalha, então sua intenção de batalha ainda estava aumentando enquanto eles estavam vigilantes. Ouvindo a voz de Amber e percebendo que tudo havia acabado, eles lentamente saíram do foco cheio de adrenalina e começaram a ofegar devido ao estresse de tudo isso. Apesar disso, seus olhos estavam atentos enquanto esperavam que Amber mostrasse a lista de classificação. Vendo suas expressões, Amber sabia exatamente o que eles queriam e então obedeceu sem causar problemas. Senhoras e senhores, vamos dar uma olhada na classificação final e na pontuação dos vários competidores durante o primeiro evento. Amber exibiu diretamente os 30 primeiros e sua pontuação. Primeiro, Essence Stalker, 25º andar, 2%, 2.502 pontos. México. Segundo, Slinfati, 24º andar, 98%, 2.498 pontos. País Central.
Terceiro, soldado desdobrado, 23º andar, 99%, 2.399 pontos. País Central. Quarto, Cordeiro Gentil, Pirã, 23º andar, 76%, 2.376 pontos. Índia. Quinto, Tia Amorosa, 23º andar, 45%, 2.345 pontos. Itália. Sexto, Caminhante Silencioso, 23º andar, 32%, 2.332 pontos. Inglaterra. Sétimo, Viajante Sombria, 23º andar, 29%, 2.329 pontos. Brasil. Oitavo, Tapa-olho, Boede, 23º andar, 25%, 2.325 pontos. Gana. Décimo, Macho Alfa, Uno, 23º andar, 19%, 2.319 pontos. México. 11º, Thunder Power, 22º andar, 87%, 2.287 pontos. México. 12º, Filho do Céu, Opotian, 22º andar, 85%, 2.285 pontos. China. 13º, Noção Sublime, 22º andar, 78%, 2.278 pontos. Inglaterra. 14º, Killer Queen, Kera, 22º andar, 55%, 2.255 pontos. Japão. 15º, Grande Conjurador, Eira, 22º andar, 45%, 2.245 pontos. Japão. 16º, Butlover Indisciplinado, 22º andar, 40%, 2.240 pontos. Canadá. 17º, Verão Frio, 21º andar, 5%, 2.105 pontos. Canadá. 18º, Irmã é o Melhor, Bela, 20º andar, 25%, 2.025 pontos. França. 20º, Alma Nobre, 19º andar, 91%, 1.991 pontos. Inglaterra. 21º, Flor Suave, 19º andar, 82%, 1.982 pontos. Canadá. 22º, Duelo Jovem, 18º andar, 76%, 1.876 pontos. França. 23º, Floresta de Maple, 18º andar, 23%, 1.813 pontos. Espanha. 24º, Brisa Leve, 18º andar, 4%, 1.804 pontos. Índia. 25º, Pantiking, 16º andar, 34%, 1.634 pontos. Japão. 26º, Weikunth, 16º andar, 32%, 1.632 pontos. Escócia. 27º, Loliking, 15º andar, 67%, 1.567 pontos. Japão. 28º, Primavera Quente, 14º andar, 87%, 1.487 pontos. País Central. 30º, Estudioso Feliz, 13º andar, 49%, 1.349 pontos. Inglaterra. Muitos titãs demonstraram seu imenso poder nesse evento, e a propagação entre vários países deixou a multidão animada. Os mais barulhentos eram naturalmente os africanos, pois todos apoiavam o país, por isso não tinham divisões. Essence simplesmente sorriu, pois sabia que ninguém mais poderia superá-lo, enquanto os irmãos militares de Slimfati e Deployed Soldier ficaram surpresos por terem conseguido suspirar. O soldado desdobrado sabia especialmente que era graças ao seu novo item divino, a espada de Purita, que ele poderia fazer isso tão bem. Afinal, sua turma se concentrava em liderar um exército, então sem ele não era tão potente. Muitos olhos na Umbra se estreitaram enquanto olhavam para um sujeito de pele bronzeada que tinha olhos escuros e uma cabeleira preta espessa. Ele ficou ali parado com arrogância, como se o simples fato de ninguém estar ajoelhado diante dele fosse uma afronta a todas as coisas sagradas.
Quando todos os olhares da Umbra caíram sobre ele, ele sorriu ironicamente, provocando-os. Ele era o único não-membro da Umbra, o membro não afiliado da Umbra entre os 500 melhores. Literalmente todos os outros eram do Umbra ou eram de uma guilda afiliada à Umbra. Até mesmo aqueles dois idiotas, Joker e Rapicholar, que sabiamente se arrependeram de seus erros. Ações. Alpotian olhou para os membros da Umbra com ódio, rotulando-os diretamente como os culpados pelo desaparecimento de seu primo, já que ele era conhecido por participar deste jogo e era afiliado a eles. A última coisa que ouviram dele foi que ia sair para brincar um pouco e, sem mais nem menos, desapareceu. Fizeram uma extensa pesquisa e descobriram que o bolsista havia pegado um voo para o país central, mas foi aí que o julgamento terminou. Foi o próprio Potian quem tinha mais conhecimento sobre essas coisas que ligavam ao desaparecimento de seu primo, e então começou a jogar esse jogo com mais fervor para descobrir o que exatamente acontecia. Seu olhar para Sense Stalker e Lovingaunt estava especialmente cheio de intenções sombrias, já que eles não escondiam sua aura de linhagem. Os dois também olharam para ele com zombaria e desdém, deixando ainda mais furioso esse sujeito Potian. Agora, ele estava absolutamente certo de que esta maldita guilda tinha algo a ver com o desaparecimento de seu primo, e reportaria a linhagem para que eles tomassem medidas imediatas. Bem, os resultados já foram divulgados e muitos países estão dominando o ranking. Agora que sabemos como os competidores se saíram, vamos ver como eles abençoaram seus países. Amber ligou com um sorriso. Primeira competição internacional entre jogadores top 15 da classificação dos países, geral, 1. Inglaterra, 9.208.2. Canadá, 8.783.3. País Central, 8.618.4. França, 8.512.5. Japão, 8.351.7. Índia, 7.112.8. Brasil, 6.523.9. Itália, 6.339.10. China, 6.117.11. Espanha, 5.788.12. Gana, 5.625.13. Rússia, 5.569.14. Alemanha, 5.230.15. Escócia, 4.892 pontos. A torcida da Inglaterra estava arrasando por todo o estádio, vendo que seu time havia assumido a liderança após o primeiro evento. O Canadá, que estava estimado em quinto lugar, surpreendeu a todos ao ficar em segundo. Central Country, que era estimado em segundo lugar, estava agora em terceiro lugar, o que não estava muito longe da realidade. Além disso, os fãs sabiam que seu time se destacaria nas batalhas em grupo com Deployed Soldier e Slimfat trabalhando juntos. A França ficou em quarto lugar, o que todos presumiam, por isso não houve surpresa. No entanto, o quinto lugar do Japão foi uma surpresa agradável, já que a reputação de sua equipe não estava bem estabelecida na Umbra. Embora Eriqueira tenha participado de muitas competições de esporte para jogos da FIVE no passado, isso foi sob o comando de Decrow. Desde que a guilda foi dissolvida, muitos se perguntaram para onde foram essas belezas, e agora elas foram encontradas na todo-poderosa Umbra. Quanto ao México, foi surpreendente vê-los na sexta colocação, mas nem tanto quando se considera que o país estava sendo carregado por apenas 3 potências. Se os outros 2 candidatos mexicanos conseguissem pontuar pelo menos entre os 50 primeiros, o México estaria numa posição muito mais elevada na classificação. Muitos olhos se estreitaram depois de perceberem os resultados do primeiro evento, e os vários membros da Umbra que antes faziam festas e causavam estrago juntos agora olhavam uns para os outros com hostilidade e cautela. Muitas outras guildas e partes interessadas na Umbra ficaram entusiasmadas com isso, sentindo que se apertassem o botão com força suficiente, poderiam fazer com que a Umbra desmoronasse por dentro devido à dissensão e desarmonia após esta competição. HMPH, quem pediu que eles tivessem membros tão poderosos que formassem cerca de 80% dos competidores da competição de todos os países. A guilda tinha pouco mais de 10.000 membros, e a maioria dos países escolheu a dedo seus candidatos dentro dessa faixa. No entanto, os próprios membros da Umbra ficaram sem palavras.
Foi ideia da Sublime Notion que eles agissem de forma hostil um com o outro durante todo o evento, e ela não explicou por que queria que eles se comportassem dessa maneira. Claramente, o malvado Lolitico esperava divertir-se com uma certa recompensa, mas quem sabia qual seria? Sem mais delongas, convido os competidores de combate dos vários países a retornarem à sala de espera para o próximo evento de combate. Enquanto isso, passaremos para o próximo jogo da nossa programação do primeiro dia, a Batalha de Artesanato. Os competidores escolhidos para a Batalha de Artesanato se materializaram em campo imediatamente. Amber falou com interesse enquanto a IA gerava cada jogador dos 200 países participantes. 200 homens e mulheres de diversas nacionalidades ficaram equidistantes uns dos outros, olhando para a esquerda e para a direita enquanto avaliavam a competição. Muitos lábios se contraíram quando perceberam que praticamente todos eles faziam parte dos 2.500 membros Tradeskill da Umbra de diferentes ranks. No entanto, todos os olhos estavam voltados apenas para dois competidores. Feliz Santo da França, um nobre com um barítono que poderia deixar a maioria das mulheres trêmulas, assim como o ex-tutor de Draco da linha do tempo anterior. Harmonia Pendrai do país central, o jovem mestre mais rico do mundo, filho do dono da empresa que criou e produziu nos Motis, bem como o rival número 1 de Draco em Tradeskills da linha do tempo anterior. Harmonia também tinha acabado de adquirir sua nova classe lendária, então ele ainda era o rank 1, enquanto Happy Saint era o rank 3. Isso, sem dúvida, deu ao homem mais velho uma ligeira vantagem aos olhos da multidão e das casas de apostas, mas o homem mais velho usava um vestido solene. Franziu a testa enquanto Harmonia sorria arrogantemente. Os membros do Umbra em campo também olharam para Harmonia com apreensão, sabendo que mesmo quando ele tinha uma classe oculta média, ele era capaz de lutar contra o Santo Feliz e o Escritor Nobre ao mesmo tempo. Quanto mais agora que ele ascendeu às lendárias fileiras das classes lendárias. Sem mencionar que sua nova aula foi feita sob medida para ele. Gadget Master, classe lendária habilidades, construção de velocidade, passiva, mãos oniscientes, passiva, desconstruir, ativa, reconstruir, ativa. Estatísticas iniciais, STR 10, Dex 70, em 10, Int 40, SPR 10, SHA 10, LCK 10 taxa de ganho de ESP. 140% dificuldade de classificação, 20% armas de classe, qualquer mecânica habilidades de classe, qualquer habilidade comercial, mecânica. Construção de velocidade, habilidade passiva efeito. Ao construir qualquer engenhoca, dispositivo ou construção, você se move 3 vezes mais rápido que a sua velocidade base. Mãos oniscientes, habilidade passiva efeito. Qualquer construção que você construir com sucesso pela primeira vez será lembrada por suas mãos, permitindo que você a construa com perfeição a qualquer momento e sob demanda, mesmo sem fazer um esforço consciente. Desconstruir, habilidade ativa efeito, desmontar completamente um item, engenhoca, dispositivo ou construção imediatamente, separando perfeitamente todas as suas partes componentes em compartimentos organizados. Há 10% de chance de compreender completamente o projeto do item desconstruído. Tempo de espera, 2 minutos. Reconstruir, habilidade ativa efeito, remontar completamente um item, engenhoca, dispositivo ou construção imediatamente, combinando perfeitamente todas as peças preparadas em sua forma completa. A taxa de sucesso da reconstrução é de 30%. Tempo de espera, 1 minuto. Suas habilidades fizeram dele a mistura perfeita de artesão e combatente Tradeskill. Ele poderia montar armas para a batalha dentro do combate e desmontá-las para criar outra coisa que melhor lidasse com o inimigo em questão. Caramba, isso seria subutilizá-lo. A Harmonia poderia até construir armas de guerra, aeronaves e similares sob demanda, desde que ele os tivesse feito antes, sem mencionar se ele iria reconstruí-los e ter sucesso. Se sua classificação fosse mais alta e suas taxas de sucesso aumentassem, o país central poderia até tê-lo colocado na categoria combate, porque seu potencial em batalhas de grupo de ataque seria insano. Ok, vamos preparar o campo de batalha para esses nobres artesãos que estão prestes a nos mostrar os limites de suas habilidades. Amber declarou enquanto batia palmas. Imediatamente, a torre desapareceu e foi substituída por uma pastagem aberta com uma brisa adorável e um rio fluindo ao lado.
Falar no adorável visual da natureza fez com que muitos espectadores sentissem admiração em seus corações, especialmente aqueles moradores da cidade que respiravam poluição e cocô de rato diariamente. Concorrentes, por favor, assumam suas posições de acordo com o número que receberam. Amber instruiu com um sorriso. Imediatamente, todos se moveram para encarar o extremo oeste da multidão e se reorganizaram antes de ficarem equidistantes uns dos outros mais uma vez, a distância sendo muito maior desta vez. Agora, manifeste suas ferramentas. Amber ordenou mais uma vez. Todos os artesãos aqui mostraram expressões solenes enquanto comandavam energia mundana em diferentes capacidades para se unir e formar seu equipamento de trabalho. Isso não foi uma coisa difícil de fazer, pois era isso que Draco costumava fazer antes de conseguir pair da Dani e Mjolnir e ele estava no rank 0 na época. Caramba, se você não pudesse fazer isso, você nunca avançaria de armador para elite e muito menos teria a chance de participar de uma competição como esta. Somente monstros como Ikari, que tinham estados de ser elevados, poderiam transformar essas ferramentas de trabalho temporárias em criações permanentes. Foi assim que ela criou os conjuntos de filtragem semi-épicos para ferraria e alquimia para Draco que ele ainda usa até hoje. Quanto a esses companheiros, a qualidade de seus itens variava de raro a épico, dependendo de sua habilidade. Por serem criações temporárias, era mais fácil fazê-los ocupar cargos elevados. Tudo bem, chega de manchar o pines de Ikari comparando-a com um uniforme. Harmonia e Happy Saint criaram diretamente ferramentas de classificação lendária, Happy Saint para ferraria e Harmonia para engenharia. Embora Harmonia também fosse bom em ferraria, já que não enfrentava Happy Saint diretamente, ele não conseguia aproveitar ao máximo seu talento especial. Como tal, ele decidiu manter seu forte, que era engenharia. Agora, solicite mentalmente os vários itens para sua criação. Os 200 artesãos fizeram isso, gerando centenas de itens em suas próprias áreas que seriam processados para produzir o que quer que estivessem criando hoje. A classificação do item não importava para este evento, mas importaria na batalha de qualidade. Então ninguém poderia se dar ao luxo de escolher algo simples e perder pontos, e não escolher algo difícil e dificultar seu trabalho. Vendo que todos estavam prontos, Amber não perdeu mais tempo. Que comece a batalha. Um cronômetro apareceu no céu que contava as horas até o final do evento, que começou às 3 horas em ponto e começou a diminuir rapidamente. Imediatamente, os diversos concorrentes começaram a trabalhar, filtrando suas matérias-primas e transformando-as em produtos semi-acabados para que pudessem processá-los em produtos acabados. Os ferreiros fundiram seus minérios em lingotes, os alquimistas transformaram seus reagentes em uma pasta ou mistura, os engenheiros limparam e fizeram uma montagem básica de seus produtos, os encantadores começaram a organizar suas pedras da alma e a trabalhar no primeiro estágio de suas runas, etc. Esta sessão foi bastante acalorada, pois todos se movimentaram com rapidez e profissionalismo, fazendo com que os espectadores ficassem maravilhados com o espetáculo. Muitos pensaram que apenas o combate seria divertido de assistir e que essas habilidades comerciais seriam chatas pra caralho, mas ficaram surpresos com quão impressionados ficaram com isso. Bem, a maioria dessas habilidades comerciais já havia sido descontinuada na realidade ou suprimida ou simplesmente nunca existiu, então muitos perceberam que havia uma novidade nelas. Observar os armadores se atrapalhando era entediante. Observar os profissionais se movendo com fluidez e foco era facilmente capaz de envolver o espectador. Muitos até se interessaram pelo artesanato quando terminaram de assistir ao evento, menos para jogadores veteranos e mais para aqueles que acabaram de comprar capacetes Virtua para assistir à competição e nem estiveram presentes nas aldeias iniciais. A IA era inteligente o suficiente para saber que, para esses convidados, tornar o processo de login tedioso apenas os desencorajaria e faria com que perdessem o interesse. Por isso forneceu a opção de entrar diretamente no estádio após criar um personagem. Logo, a fase de preparação terminou, pois muitos competidores começaram a exibir suas técnicas exclusivas de artesanato durante a fase de ação. Foram exibidos muitos movimentos impressionantes que chocaram os espectadores, especialmente o efeito que tiveram na formação dessas criações. Claro, os dois monstros Happy Saint e Harmonia Pendrai chamaram a maior parte da atenção. Happy Saint revelou sua técnica de metalurgia quintupla, algo que ele criou que combinava com as habilidades que sua classe lhe deu.
Para não ficar atrás, a Harmonia mostrou sua própria técnica especial anti-Plutonium Chemical X. Isso era algo que ele ainda estava desenvolvendo até agora, já que ela havia acabado de iniciar seu ofício dentro do Bondless e ganhou uma nova classe. Mas a velocidade com que ele progrediu mesmo nesta competição chocou a todos. Os olhos de Essence se estreitaram quando ele sentiu algo familiar sobre isso. Draco e ele discutiram o mistério por trás do gerador de técnica inata, e descobriram que enquanto Draco trabalhava para combate Trad-Skills, Essence só funcionava para combate, pois ele não tinha talento para Trad-Skills. A Harmonia Pendrai poderia ter o gerador de técnica inata para habilidades profissionais, ofícios. Nesse caso, isso explicaria perfeitamente sua monstruosa habilidade de dominar uma habilidade comercial segundos depois de ser apresentado a ela, especialmente se ele estivesse competindo contra alguém melhor. Isso era sério. Essence decidiu contatar Draco depois para ele investigar. Com mais uma pessoa adicionada ao grupo, eles finalmente poderão entender a origem e as regras dessa estranha habilidade. Logo, as 3 horas da batalha de artesanato chegaram ao fim, pois os vários competidores terminaram seus itens a tempo. Ninguém deixou de concluir o que queria a tempo, apenas alguns tiveram resultados variados em termos de qualidade. Porém, esta etapa foi julgada pela técnica, portanto, além das 2 primeiras, o restante da classificação poderia realmente ir para qualquer um dos lados. Guild Wars. Capítulo 554. O jogo de identificação agora. Sem mais delongas, vamos verificar os resultados da batalha de artesanato. Amber exclamou enquanto acessava a tela de classificação. Primeiro, Macaco Intelectual, Harmonia, 02.12 e 2.34 conquistados. Técnica lendária usada. 3.476 pontos. País Central, segundo, Santo Feliz, 02.17 e 2.12 tirados. Técnica lendária usada. 3.434 pontos. França, terceiro, Warcraft Peon, 0,5501 conquistado. Técnica épica usada. 2.545 pontos. Inglaterra, quarto, Amerbru, 0,5940 conquistados. Técnica épica usada. 2.502 pontos. Rússia, quinto, Bruxa Sexy, 12.032.02 tirada. Técnica épica usada. 2.065 pontos. Itália, sexto, Mineiro 49er, 12.092.56 conquistado. Técnica épica usada. 2.000 pontos. Brasil, sétimo, Amante do Sabre, 2.15 e 2.38 realizado. Técnica épica usada. 1.942 pontos. Japão, oitavo, Makimi, 2.21 2.14 elevado. Técnica épica usada. 1.884 pontos. México, nono, Deus da habilidade comercial, 1,2758 conquistado. Técnica épica usada. 1.820 pontos. Canadá, décimo, Técnico Supremo, 1,2902 realizado. Técnica épica usada. 1.805 pontos. Alemanha, parece que a batalha foi bastante intensa, principalmente para os 2 primeiros. Porém, o macaco intelectual do país central leva a vitória sobre o Santo Feliz desta vez. Que emocionante. Ambar comentou. A torcida do país central torceu pelo seu campeão, enquanto os franceses também aplaudiram contundentemente o Rap Saint. Mesmo que estivessem um pouco desapontados por terem tirado deles, eles ainda sabiam que ele havia feito o melhor que podia. Warcraft Peon e companhia também receberam aplausos de seus países, pois desta vez fizeram um grande esforço. A Inglaterra estava mais confiante em sua equipe de combate, sem perceber que tinha potências em suas equipes de Trad-Skill. O mais importante foi que ninguém falhou. Todos basicamente conseguiram alguns pontos, até mesmo o último colocado que terminou 30 minutos antes do fim do tempo ganhou pontos substanciais, já que ele usou uma técnica rara também. Não se podia realmente criticar, estava claro que, como eram todos da Umbras, eles eram os melhores dos 100 milhões de jogadores em Bondless, então nunca haveria o caso de alguém falhar horrivelmente. Foi isso que deixou a competição realmente acirrada. Todo mundo era profissional.
Alguns podem não ser populares e até mesmo anônimos, mas ninguém aqui era lixo, nem perto disso. Depois de permitir que a multidão desabafasse sua paixão pelos campeões, Amber continuou. Vamos verificar a classificação da pontuação atualizada de todos os países na competição. Primeira competição internacional entre jogadores top 15 da classificação dos países, geral, 1. País Central, 12.094 pontos mais 2. França, 11.946 pontos mais 2. 3. Inglaterra, 11.753 pontos menos 2. 4. Canadá, 10.603 pontos menos 2. 5. Japão, 10.293 pontos. 7. Índia, 8.648 pontos. 8. Brasil, 8.523 pontos. 9. Itália, 8.404 pontos. 10. Rússia, 8.071 pontos mais 3. 11. China, 7.326 pontos menos 1. 12. Gana, 7.295 pontos. 13. Espanha, 7.210 pontos menos 2. 14. Alemanha, 7.035 pontos. 15. Escócia, 6.194 pontos. Do dia 5 ao 9 permaneceu o mesmo. Então esses países apenas bateram palmas superficialmente com leves sorrisos. A Rússia rugia enquanto compravam vodka e salpicavam uns nos outros, enquanto os chineses encaravam seu candidato com intenção assassina. Por fazer o seu país perder prestígio, ele certamente seria punido pelas autoridades. Os africanos também ficaram felizes por Gana ter conseguido manter a sua posição, enquanto a Espanha esfregou o rosto com consternação por ter caído 2 posições. Os alemães e os escoceses ainda estavam um tanto alegres, levando tudo com calma. Amber sorriu divertida ao ver as diversas reações dos países, sabendo que a competição ainda estava no primeiro dia, então era muito cedo para ficar muito animada ou triste. As coisas poderiam mudar repentinamente a qualquer momento, então a complacência agora seria o prego no caixão. Basta olhar para essas empresas de apostas. Mesmo que as coisas não estivessem indo como planejado, elas estavam tão calmas quanto águas paradas. Tudo bem, para o último evento do dia, temos o jogo de identificação. Nessa modalidade, os candidatos terão que usar todos os truques que tiverem para identificar alguns itens e recursos raros no jogo. Por favor, materialize-se na praça. Amber anunciou olhando para a sala de espera. Imediatamente, Aya manifestou os diversos jogadores escolhidos por cada país para jogar este jogo. Quase 200 novos competidores apareceram em campo mais uma vez, dispostos de forma equidistante uns dos outros. Amber então se abaixou e bateu palmas mais uma vez. A área que parecia um lindo prado mudou para uma sala branca que tinha um pedestal no meio. Todos os candidatos tinham uma área de estar com cadeiras confortáveis atrás deles e colunas menores colocadas diante deles com uma tela pairando acima deles. Os candidatos podem, por favor, sentar-se e se preparar para o início do evento. Amber instruiu calmamente. Imediatamente, todos obedeceram às suas instruções e sentaram-se obedientemente. Amber então continuou. Por favor, concentre-se nas telas à sua frente. No pedestal principal, um item ou recurso aleatório será exibido. Ele será então copiado para suas telas pessoais, onde você poderá simular suas características com sua mente. Para cada item que aparecer, você tem 3 minutos para senti-lo a fim de entender suas características, propriedades, nome e origem. Após 3 minutos, relate todas as suas descobertas em sua mente para sua tela e sua correção será pontuada por o sistema. O jogo inteiro dura 2 horas, nas quais serão exibidos 40 itens. A pontuação máxima para cada item é de 100 pontos, então tente marcar o máximo que puder. Amber disse com uma voz provocante. No momento em que ela revelou isso, todos os jogadores da Umbra, bem como os presidentes e membros das casas de apostas, levantaram-se. Seus rostos estavam cheios de fúria e choque primitivos, enquanto seus corações tremiam. Não, como eles puderam fazer isso? Como esse maldito estúdio pôde fazer isso? Que tipo de bestas sádicas eram elas? Eles achavam que era divertido brincar com os sentimentos do mundo e de suas pessoas? Por que esses caras ficaram tão indignados? Bem,
Essa coisa que Amber acabou de dizer alterou todo o equilíbrio da competição. Para qualquer um, a seção mais importante era o combate, depois o Tradeskill. Quanto à seção técnica, era apenas um monte de mini-jogos estúpidos, desde que conseguissem alguns caras razoavelmente competentes, tudo bem. Na verdade, muitas potências em vários países fizeram lobby para que seus filhos conseguissem esse lugar. Foi uma pressão extremamente baixa, baixas expectativas, mas se o seu país ganhasse, os nomes dos seus filhos fariam parte dos 15 vencedores. Foram benefícios sem muitos riscos, por isso a competição para entrar nas partes técnicas foi ainda mais intensa do que a de combate e Tradeskill, onde os países escolheram aqueles que eram os melhores do Umbre e também eram cidadãos de seus países. No entanto, esta mulher perversa e seu estúdio maligno viraram tudo de cabeça para baixo. Ela havia mudado a sessão técnica de um interlúdio chato entre os jogos interessantes para uma sessão coringa onde surpresas poderiam acontecer facilmente. Na torre de batalha individual, a pontuação mais alta foi de 2.502 pontos do Essence Stalker, e na batalha de artesanato, a pontuação mais alta foi de 3.476 pontos do Macaco Intelectual. Nenhum desses bolsistas obteve 4.000 pontos direto e suas áreas eram mais acessíveis e fáceis de entender para quem pesquisava. Era possível adivinhar o quão bem eles se sairiam com base em seu desempenho no Boundless e em suas habilidades, mas esses jogos eram coisas que não existiam no Boundless. Ninguém poderia dizer como qualquer um dos candidatos se sairia. Pode haver um entre os companheiros que tenha algo parecido com os olhos de Kaelo que possa identificar tudo, marcando assim todos os 4.000 pontos no final. Também poderia haver um sujeito que nem fosse um jogador sério e estivesse aqui para preencher números que marcaria menos de 100 pontos no total. Não, só isso não era o problema. O problema era que o sujeito com 4.000 pontos poderia pertencer a alguém abaixo dos 15 primeiros, como a Coreia ou o Equador, que subitamente subiria da obscuridade para os 15 primeiros, enquanto o sujeito com 100 pontos poderia pertencer aos 5 primeiros, como a Inglaterra ou a França, condenando assim suas equipes fiquem muito atrás das outras. Foi essa aleatoriedade que fez com que aqueles companheiros ficassem furiosos, pois as coisas se tornaram ainda mais imprevisíveis. Na verdade, ninguém poderia vencer, então as casas de apostas foram as que mais sofreram. E se o time daquela mulher fosse como a China que tivesse moldes de uns 5.6, eles teriam que pagar quase 6 vezes a aposta original de quem os apoiou. Se tal pessoa fosse corajosa e investisse alguns milhões, como ela deveria viver. Sem mencionar que centenas de cidadãos e jogadores em todo o mundo fizeram apostas nos seus países. O México foi o que mais ganhou porque era uma aposta estável e a maioria investiu quantias elevadas para ganhar algo que valesse a pena, mas os outros países também fizeram muitas apostas. Era quem essas casas planejavam ganhar dinheiro, mas esse esquema foi lançado no caos por causa dessa mulher. Como poderiam seus olhos não ficarem vermelhos e suas mãos não coçarem para agarrar sua garganta esquelética e arrancar-lhe a vida? Amber ignorou toda a intenção assassina dirigida a ela e bateu palmas mais uma vez. Sem mais delongas, vamos começar o jogo. Antes que os próprios competidores pudessem entender em que tipo de inferno haviam sido jogados, o primeiro item apareceu no pedestal. Era um pedaço de minério brilhante que irradiava uma luz vermelho esbranquiçada. Vendo que já havia começado, eles só poderiam se esforçar e tentar o seu melhor para passar neste evento. Eles poderiam então lançar uma reclamação ou contra-ataque a esse estúdio indisciplinado. O evento foi realmente intenso, pois foi como assistir um exame de alta intensidade com apostas extremamente altas. Sempre que vários candidatos marcavam mais pontos, a multidão aplaudia, enquanto aqueles que falhavam recebiam vaias dos apoiantes do seu país. Isso colocou grande pressão sobre os competidores, e a tensão foi alta durante todas as 2 horas de duração. No final de tudo, os competidores suavam profusamente enquanto caíam nas cadeiras. Eles juraram nunca mais cortar atalhos e subestimar esse jogo sangrento. Muita coisa dependia de suas habilidades de observação e dedução, ainda mais de seu conhecimento bruto. Como era de se esperar, obviamente houve alguns países que foram inteligentes o suficiente para escolher candidatos que conhecessem o Boundless, os revisores e aqueles que adoravam explorar. Alguém como Thunder teria destruído totalmente este segmento, mas também houve outros que passaram o tempo imersos no mundo, não encontrando realmente diversão em combate ou habilidades comerciais,
Apenas exploração e descoberta. Isso se refletiu na pontuação final, onde a diferença foi realmente horrível em muitos aspectos. Primeiro, Wild Wanderer, 40 questões respondidas, 25 notas perfeitas, 3.555 pontos. China, segundo, Gambino Adulto, 40 questões respondidas, 12 acertos perfeitos, 2.345 pontos. País Central, terceiro, o Senado, 40 questões respondidas, 7 notas perfeitas, 1.765 pontos. Inglaterra, quarto, INSEO Promíscuo, 40 questões respondidas, 2 notas perfeitas, 1.255 pontos. Índia, quinto, Bic Cook, 40 questões respondidas, 0 notas perfeitas, 987 pontos. França, sexto, Dielorelei, 40 questões respondidas, 0 notas perfeitas, 786 pontos. Alemanha, sétimo, Rainha da Favela, 40 questões respondidas, 0 notas perfeitas, 663 pontos. Brasil, oitavo, Enviar Água, 40 questões respondidas, 0 notas perfeitas, 544 pontos. Gana, nono, Tio do Diablo, 40 questões respondidas, 0 notas perfeitas, 498 pontos. México, décimo, Gingerale, 40 questões respondidas, 0 notas perfeitas, 456 pontos. Canadá, a China fez muito barulho desta vez, pois eles conseguiram garantir facilmente o primeiro. A diferença entre o seu competidor e os demais foi a maior vista na competição até agora. Afinal de contas, o seu país sabia que não tinha membros notáveis em todas as áreas, mas a China nunca fez nada sem entusiasmo. Eles pesquisaram diligentemente a competição e entenderam cada jogo antes de escolher um candidato mais qualificado, em vez de procurar apaziguar algumas famílias poderosas inserindo seus pupilos. O país central só conseguiu ficar em segundo lugar porque era uma terra onde todos os talentos podiam ser encontrados em todos os momentos. Mesmo que não se esforçassem, ainda encontrariam candidatos excepcionais na maioria das áreas. Exceto o futebol, é claro. A Inglaterra teve muita sorte de ter Sublime Nation como líder da equipe, que insistiu em selecionar aquele sujeito para esta competição, já que ele era um dos servos mais capazes da Umbra. A Índia também teve sorte porque o sujeito que escolheram era um sujeito lascivo que adorava viajar com o mundo boundless para seduzir belezas NPC de diferentes raças. Como tal, ele teve que aprender muitas coisas sobre o jogo para enganar Toss e cuspir suas letras para as mulheres. À medida que a multidão reagia de forma diferente ao placar, todos ouviram a temida mensagem de Amber que muitos nem queriam considerar. Agora que chegaram os resultados do jogo de identificação, vamos ver como isso afeta a pontuação geral dos principais países. Primeira competição internacional entre jogadores top 15 da classificação dos países, geral, 1. País Central, 14.439 pontos, 2. Inglaterra, 13.518 pontos mais 1, 3. França, 12.993 pontos menos 1, 4. Canadá, 11.059 pontos, 5. China, 10.881 pontos mais 6, 6. México, 10.664 pontos, 7. Japão, 10.510 pontos menos 2, 8. Índia, 9.903 pontos menos 1, 9. Brasil, 9.186 pontos menos 1, 10. Itália, 8.567 pontos menos 1, 11. Rússia, 8.345 pontos menos 1, 12. Gana, 7.839 pontos, 13. Alemanha, 7.821 pontos mais 1, 14. Espanha, 7.556 pontos menos 1, 15. Escócia, 6.369 pontos. Os fãs da China estavam exuberantes. Do top 15 para o top 5 foi um grande salto, enquanto os da Inglaterra também ficaram felizes em recuperar uma posição. A França estava com os olhos vermelhos porque havia caído uma posição, enquanto o Canadá estava ambivalente, pois permaneceu mesmo.
Os japoneses estavam prontos para desembainhar katanas e entrar em guerra por terem perdido 2 posições, enquanto a Índia e a Rússia ficaram furiosas por terem quedado uma posição cada. Os alemães ficaram felizes por subir uma posição, enquanto a Espanha estava cheia de desespero, perguntando-se se seriam expulsos do top 15 nesse ritmo. Amber interrompeu a raiva da multidão falando com indiferença, como se ela não tivesse causado uma grande perturbação pela qual muitos ainda queriam que ela fosse espancada. Bem, isso conclui o primeiro dia da competição. O evento Group Battle Tour começará às 7 horas da manhã, então certifique-se de sintonizar. Enquanto isso, você pode descansar dentro do jogo, pois isso deve levar apenas R$ 3 horas. Amber anunciou enquanto desaparecia como uma bolha estourada, deixando todos irritados e sem lugar para desabafar. Como tal, eles só puderam amaldiçoar e desabafar sua raiva enquanto saíam do estádio e iam para as áreas de descanso. Eles perceberam que o estádio estava presente em um mundo lacrado que contava com características modernas como carros, estradas, hotéis e diversões diversas. Tudo era gratuito e o serviço era premium. Não importava se você era um magnata ou um estudante universitário falido, aqui você experimentaria o tratamento do jovem mestre mais rico do mundo. Vivendo esse tipo de vida, como muitos poderiam não ficar fisgados? Esse sentimento era tão real e não era diferente da realidade. Se eles conseguiam viver tão bem fora da realidade cansativa e sombria, por que não aderiram antes? Só assim, novas vítimas para a atualização 5 foram reunidas. Foram os adeptos tardios como este que formaram 99% das vítimas que sofreriam naquele terrível período de tempo, mas desta vez eles aderiram muito mais cedo. Sem mencionar as mudanças que Draco e Eva fizeram, muitas coisas podem não acabar como antes. Bem, isso ainda estava para ser visto. Mudar os principais eventos de uma linha do tempo nunca ocorreu simplesmente porque envolviam muitas leis espaciais e temporais que eram fixas, mas tudo era possível. Embora tenham sido apenas algumas horas no mundo real, foram cerca de 12 horas no jogo. Como tal, foi mais do que suficiente para que centenas de milhares de espectadores aproveitassem o seu tempo enquanto esperavam pelo próximo evento. Ao mesmo tempo, as várias equipes se reuniram em suas salas de espera, com expressões solenes em seus rostos ao entenderem que suas noções preconcebidas sobre como esse torneio iria acontecer foram duplamente destruídas. Como tal, eles teriam que traçar um novo plano de jogo em torno dessas mudanças e torcer para que Amber, aquela mulher demoníaca, não causasse mais problemas para todos. Até mesmo Sublime Notion, que era uma encrenqueira digna, estava rangendo os dentes de raiva por ser a vítima desta vez. Nunca foi bom quando o remédio foi devolvido diretamente a eles. As equipes perceberam que a sessão de combate também poderia criar algumas surpresas, já que as batalhas em grupo eram muito diferentes das individuais. À medida que a pressão passou de uma pessoa para um grupo inteiro, era importante que os membros ocupassem uma função em cada grupo. A química e a sinergia entre cada grupo decidiriam quão bem eles se sairiam na torre de batalha, bem como até onde chegariam. Muitas seleções como o México perceberam que, se quisessem vencer, teriam que ir além durante essas batalhas de grupo para se estabelecerem. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.